Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, hoje, na solenidade da Ascensão do Senhor, nós celebramos também o Dia Mundial das Comunicações. É instituído pela Igreja, onde somos convidados a rezar por todos os comunicadores, e aqui de modo especial, nós rezamos hoje pela Pastoral da Comunicação em nossa paróquia, que já há algum tempo vem exercendo esse trabalho, essa missão de comunicar a palavra de Deus, de anunciar através dos meios de comunicação, principalmente das redes sociais, anunciar a palavra de Deus. E exercitando um envio do próprio Cristo Jesus na solenidade de hoje, quando envia os seus discípulos a darem testemunho em todas as cidades e até nos confins da terra. Então hoje é o dia, caríssimos irmãos e irmãs, que nós rezamos, celebramos pela vida de tantas pessoas que se colocam nesse caminho de evangelização através das comunicações sociais. Também hoje nós nos alegramos pela presença dessas crianças e adolescentes que, depois de um tempo de preparação, de encontro, de formação, se encontram aptas para sentar-se à mesa e receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui já parabenizar aos nossos catequistas e aos pais por ajudar os seus filhos a trilhar o caminho de santidade. Não existe lugar melhor para conduzir a nossa família a não ser na presença de Deus. Nós sabemos que alguns pais não estão tão presentes como deveria, mas os filhos são incentivados e a gente louva a Deus para que vocês continuem, não só incentivando os filhos, mas que se tornem presentes também nessa mesma caminhada de santidade, pois nós sabemos que o incentivo é bom, mas o testemunho é muito mais importante. Que os pais, através deste encontro que essas crianças estão fazendo com Jesus na Eucaristia, que possa também renovar a sua vontade, o seu desejo de retomar a sua caminhada de santidade. Que Deus confirme no coração, que Deus confirme na vida de toda a família a graça que está entrando em vossas casas hoje, através da vida dessas crianças. Talvez vocês não tenham dimensão do que está acontecendo ou irá acontecer daqui a pouco na vida dessas crianças, mas elas se tornarão sacrários vivos. Em vossos corações, Cristo encontrará um lugar para habitar de modo pleno, pois elas se prepararam para isso. Então, essas crianças se tornarão pessoas sustentadas, alimentadas pela presença do Cristo Eucarístico. Então, elas irão conduzir para dentro da casa de vocês aquilo que é mais precioso na face da terra, a presença de Jesus no coraçãozinho de cada uma que hoje vai fazer essa experiência de recebê-lo aqui na Eucaristia. A maior bênção que alguém pode receber nesta vida é acolher a presença de Jesus dentro da sua casa. E a bênção que estará acontecendo então nesse momento é que essas crianças se tornam portadoras desta graça. Elas vão portar a graça do Cristo Eucarístico para dentro das nossas famílias, para dentro das nossas casas, e que elas possam tomar consciência justamente daquilo que está acontecendo e vai acontecer neste momento, que é esse encontro pessoal de cada criança e adolescente com o Cristo Jesus, que se dá como alimento para nos sustentar
nessa caminhada para o céu. Pois todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, estamos passando por esse mundo, estamos voltando para a casa do Pai, e o único alimento que nos sustenta a fazer uma caminhada com segurança até o céu é o Cristo Jesus na Eucaristia. Por isso, o desejo de Deus é que todos os seus filhos possam um dia encontrar-se na sua presença. Deus espera que todos possam encontrar o caminho da conversão, que possam alimentar-se deste pão descido do céu que é o Cristo Jesus, e assim então, sustentados por este alimento, que todos possam fazer o caminho de santidade, voltando para a casa do Pai. E hoje, Ele nos antecede. A festa da Ascensão do Senhor é justamente, caríssimos irmãos e irmãs, o momento em que Jesus volta para a casa do Pai e deixa com os discípulos e para toda a igreja a missão de continuar anunciando e revelando as maravilhas do reino de Deus. O que é que nós ouvimos na liturgia de hoje? O que a palavra de Deus nos fala nesta manhã? No relato dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, ao iniciar este livro, ele vai dizer: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Teófilo, Teo significa Deus, Filos significa amigo. Este livro de São Lucas é escrito para todos aqueles que se sentem amigos de Deus. Então, se você que se considera amigo de Deus, este livro, estas orientações é apresentada para todos nós. Por isso, São Lucas relata que numa refeição, isso aqui é muito importante para o momento que nós estamos celebrando, Jesus, durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. As nossas crianças estão hoje recebendo o segundo sacramento da iniciação à vida cristã, a Eucaristia. E este texto bíblico nos faz lembrar justamente da promessa que o Senhor tem para toda a igreja, e essa promessa se concretiza quando todos nós nos preparamos para receber o sacramento da Crisma. Nesta refeição, neste cenáculo de hoje, onde Jesus se dá como alimento, Ele também dá uma orientação para todas essas crianças e para todos nós que ainda não fomos crismados. Nós não podemos nos distanciar da igreja, nós não podemos nos distanciar desta experiência de cenáculo, pois além da presença de Jesus na Eucaristia que recebemos hoje, Ele nos assegura que enviará sobre nós a força do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos tornará testemunhas verdadeiramente do seu amor misericordioso. Então, essas crianças que hoje estão a receber Jesus na Eucaristia, para que aconteça a plenitude da iniciação à vida eucarística, à vida cristã, elas precisam receber também o sacramento da Crisma. Então, queridos pais que aqui se encontram, não termina a caminhada dessas crianças ao receber Jesus na Eucaristia,
Por isso o termo não é mais usado primeira Eucaristia, mas usa-se iniciação à vida eucarística, ou seja, a partir de hoje, todos os domingos, essas crianças, jovens e adolescentes devem participar da missa para receber Jesus na Eucaristia. Não é só uma vez, mas é de hoje em diante, todos os domingos, é preciso que essas crianças busquem participar de uma das 3 missas que nós celebramos ao longo do domingo, para que elas possam renovar o seu encontro com Jesus na Eucaristia. Então, todos os domingos nós somos obrigados a participar da missa, obrigado no sentido de uma obrigação para com Deus. Nós temos a obrigação de vir para a casa do Senhor. Por isso, antes de levar os nossos filhos para o sítio, para as fazendas, para os passeios, primeiro traga os seus filhos para o encontro verdadeiro com Cristo, para que continue a alimentar-se da presença de Jesus na Eucaristia. E também é preciso que eles continuem no caminho de formação, de preparação para receber justamente a força do Espírito Santo prometida por Jesus. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E em seguida Jesus disse: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão de toda a igreja que é conduzida, a igreja que é formada pela graça do Espírito Santo. Nós estamos no mundo para dar verdadeiro testemunho do Cristo ressuscitado e conduzir a todos para uma verdadeira experiência de encontro pessoal e definitivo com o Pai. Cada pastoral, cada movimento exerce essa missão, mas toda a igreja, ela é missionária quando se percebe neste caminho de instrução e de condução de todos para um verdadeiro encontro com o Senhor. E que Senhor é esse que a igreja nos conduz, que a igreja nos ensina a ter um encontro pessoal e definitivo? Caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo nos assegura na sua carta à comunidade de Éfeso e diz da seguinte maneira: irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais que a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerce em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e a sua força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Quem é Cristo que nós estamos a receber nesse instante na Eucaristia? É aquele que está acima de todas as autoridades. Nenhuma autoridade no céu ou na terra é maior do que Jesus,
segundo a concepção de São Paulo. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Cristo é a cabeça da igreja e todos nós formamos o seu corpo. Por isso, amados irmãos e irmãs, queridos pais, essas crianças hoje recebem Jesus na Eucaristia e formam conosco esse corpo de Cristo. Um membro afastado do corpo, ele morre. Uma criança que se afastar da Eucaristia, a sua vida espiritual vai também morrer. Nós não podemos permitir que os nossos filhos se distanciem deste corpo misto que é a igreja. Então, se nós nos distanciamos da igreja, a força espiritual, o bem espiritual que estamos recebendo nesta Eucaristia, se nós não perseverar neste caminho, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos distanciar de Deus. Por isso, a igreja insiste e é apresentado para nós, na concepção de Paulo, uma igreja onde o próprio Cristo é a cabeça. É o Cristo que nos alimenta, nos sustenta e nos faz caminhar nesse caminho de santidade. Por isso nós não podemos tirar os nossos filhos deste caminho. Nós não podemos afastar os nossos filhos desta caminhada, pois acontece muito, depois que as crianças fazem a primeira comunhão ou a iniciação à vida eucarística, desaparecem da igreja, não frequentam mais. Mas não é isso que deve acontecer. Depois de 3 anos de formação, de preparação, perseverando neste caminho, ao receber Jesus na Eucaristia, essas crianças precisam sentir desejo e ser motivadas e incentivadas, que os pais tragam os seus filhos para a igreja, para que elas continuem trilhando esse caminho, buscando alimentar-se da presença de Deus na Eucaristia. Essa, caríssimos irmãos e irmãs, deve ser a missão das famílias e o chamado que Deus faz para que nós sejamos famílias missionárias, ou seja, famílias que conduzem os seus para uma verdadeira experiência com o Senhor. Então hoje nós nos alegramos muito com a presença dessas crianças aqui, mas a alegria deve ser constante e eterna, pois que essas crianças permaneçam sempre na presença de Deus. Nós, no sacramento do batismo, quando batizamos essas crianças, os pais e os padrinhos escutam uma promessa de Jesus. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso lá no sacramento do batismo. As crianças não escutam, não têm noção daquilo que está sendo celebrado. Mas hoje, Jesus diz: quem come deste pão e bebe deste vinho, permanece em mim e eu permanecerei nele. A segunda promessa de Jesus no sacramento de hoje. Sacramento do batismo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E a promessa de hoje: quem come deste pão e bebe deste vinho, permanece em mim e eu permaneço nele. É isso que vai acontecer com essas crianças a partir do momento que elas receberem Jesus na Eucaristia. Cristo quer permanecer na vida dessas crianças, não só hoje, mas eternamente. Então, todas as vezes que nós buscamos Jesus na Eucaristia, Ele renova em nosso coração esse desejo de permanência em nossa vida. Busquemos, caríssimos irmãos e irmãs, façamos todo o esforço de buscarmos a cada dia receber Jesus na Eucaristia, sustentado pela sua palavra e principalmente conduzidos pela força do Espírito Santo. Espírito Santo que conduz a igreja, Espírito Santo que move a igreja, Espírito Santo que nos capacita para dar verdadeiro testemunho de cristão neste mundo. Que estas crianças sejam orientadas pelos pais a iniciarem agora a preparação para receberem o sacramento da Crisma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.